Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse dia, que o Senhor nos dê graça, unção, sabedoria, para que possamos romper poderosamente, rompermos, meu Pai, diante de todos os obstáculos, que os nossos ouvidos sejam puros e santificados no Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. Hoje eu quero trazer algumas coisas bem mais, alguns pontos bem interessantes. Eu quero primeiro que vocês abram a Bíblia de vocês. Deixa eu só pegar aqui. Em Atos 7, 51. Atos 7. Em Atos 7, nós vamos ver uma ministração de Estevão, que está ministrando a um povo, que está liberando uma palavra a um povo, que está decretando acerca de um povo. Na verdade, ele estava em uma defesa. Mas o mais interessante é que a ministração de Estevão foi semelhante à ministração de Pedro. Se você pegar as duas palavras, tanto de Estevão quanto de Pedro, você vai ver que o conteúdo em si é o mesmo. Ele começa contando desde lá de Moisés, Abraão, ele começa falando da chamada desses homens, e ele vai vindo falando até nas promessas, e nas promessas ele começa então a falar acerca de Jesus, e aquilo que Jesus deveria fazer e como eles, os judeus, naquele caso não os judeus, mas como como que eu posso falar? A religião judaica, entende isso aqui? Porque eu já escutei muito, os judeus que matou Jesus. Não, não, querido, foi a religião que matou Jesus. Na verdade, quem matou Jesus foram os nossos pecados. Não foi o povo judeu, não foi, não. Mas a religiosidade dos sacerdotes, que eles chegaram aqui, a religiosidade do sacerdote, eles destruíram, né? Eles levaram Jesus para a cruz, mas houve ao Pai o resgate e a ressurreição, e fazendo Jesus, então, o nosso Salvador, mas ele começa falando dessa questão de o que tinha acontecido. Mas quando ele chega no versículo 51, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram os vossos pais, também vós os fazem. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Então veja aqui, queridos, quando nós olhamos, ele está dizendo bem claro: vós de coração e ouvidos incircuncisos. Vós de coração e ouvidos sem ser circuncidado. Pois bem, agora lá em Atos 28, 27, diz assim: portanto, o coração desse povo se tornou endurecido. Isso daqui é Paulo ministrando em Roma.
Ele diz, se tornou endurecido com os ouvidos, ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, para não entenderem com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Isso daqui é uma profecia, né? Uma profecia dada em Isaías 6, 9 e 10. Né? Essa é a profecia de Isaías, que Isaías 6, 9 e 10 diz assim: então disse ele, vai, diz a esse povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna-me insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e fechem-lhes os olhos, para que não vejam ele, e vendo com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entenda com o coração, e converta e sejam salvos. Então, essa é uma palavra, né, profética de Isaías, que ele está ministrando acerca aí da circuncisão do ouvido. Pois bem, esse mês ele é casado com duas coisas, e é muito interessante. Primeiro, ouvir, e ontem nós falamos de Shema Av, ou Shema Avon, ouvir, mas o mês, nós entramos no quinto mês do calendário hebraico. Então, 5 fala de revelação, 5 fala de janela, 5 fala de uma informação, 5 fala dos ministérios, 5 fala da plenitude da revelação dos ministérios, 5 vai falar do reino. Eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos. Há uma diferença entre janela e a porta. Por quê? Porque janela fala de uma visão. A porta fala de uma entrada, ou seja, uma porta ela vai te levar para uma outra dimensão. Você entra para um outro lugar. Porém, uma janela é o vislumbre, é aquilo que você olha, ou seja, é uma informação. Você não entra na dimensão, porém você recebe as revelações dessa dimensão. Ou seja, a janela, então ele vai falar de revelação. Quando você entra de um lugar para o outro, você vai entrar em um outro posicionamento. Porém, quando você tem uma janela, você vai enxergar um outro horizonte ou uma outra coisa. Então, por isso que ele diz, por exemplo, em Malaquias, e abrirei as janelas do céu. Não é a porta, é a janela. Por que a janela? Porque quando você é fiel nos teus dízimos e ofertas, você recebe informações que ninguém tem, e essas informações te fará prosperar. Ou seja, é as revelações que te prosperam. A gente pensa, você é dizimista e o Senhor vai me dar dinheiro. Não, o Senhor não vai te dar dinheiro. O Senhor vai te dar sabedoria para gerar recursos. Por isso, os fiéis, eles sempre estão sobressaindo. Começa a olhar para o tempo antigo. Todos aqueles homens e mulheres que andaram com o Senhor, eles sempre tinham uma revelação que ninguém tinha. Por que Isaac prosperou? Porque ele plantou no lugar que Deus disse para ele, plante, ou seja, ele tinha uma informação. Ele não viu nada, ele ouviu. Ele estava querendo ir embora e de repente Deus fala, não, pode plantar. E onde ninguém estava plantando, ele plantou e ele colheu 100 por 1. E a Bíblia diz depois disso, e ele enriqueceu muitíssimo. Nós vamos ver, por exemplo, Jacó teve a informação da questão da vara, que ele ficava trocando a vara listrada e a vara não listrada para a genética do gado mudar, do rebanho. Isso é uma informação. Nós vamos ver Abraão com uma informação, sai daqui, vai para lá. Ou seja, eles tinham os ouvidos atentos para as revelações. Então, quando nós falamos de 5, nós estamos no quinto mês do calendário religioso ou do calendário espiritual, nós estamos dizendo que esse é o mês da revelação. Mas a revelação do quê? O mês que entramos é o mês de Av. E a palavra Av é pai. Porque nós podemos ver duas coisas
na palavra av, av ou aba, né, que é pai. Então, av. E a letra hebraica é como se fosse um negocinho assim, essa letra, né? Então, se ele tiver um pontinho no meio, ele se torna um B, que é aba. Que aba também é pai. Ou seja, quando nós olhamos aqui essa questão, nós vamos ver que av ou aba é pai. Então, que a letra V e B, ela só se difere de um pontinho, mas os dois é pai. Então, quando nós olhamos aqui, nós vamos ver que esse mês os nossos ouvidos está disposto a ouvir quem? Quais são as revelações que eu vou ouvir? Por que que eu estou dizendo isso? Porque esse mês, a partir do dia 20, 21, começa-se então um trono de Apolo, o Apolion, o destruidor, que também era considerado como o pai de todos os deuses, o pai dos Olimpos, perdão, o pai, ele requeria a paternidade principalmente das artes e da música. Olha o som de novo. Apolo, que é considerado como o sol, ele vem com essa dinâmica da primazia. Até por isso que domingo é uma homenagem a Apolo, que é dia do sol, ou Sunday, ou dia solis, na antiga escrita aí no latim, os nomes das semanas, que era uma dedicação a Apolo, a Apolion, ao Deus Sol, a Ra, a Horus, que tudo está relacionado também a níveis de revelação. Ou seja, o Deus dos oráculos. Então, quando a gente vê, por exemplo, o terceiro olho, aquela pirâmide com olho, aquilo é Ra, Horus, que também é a mesma entidade que o Sol, que é Apolo, que é Hélio, que é o deus Hélio. Então a gente vai ver que esses daí eles sempre estão relacionados a níveis profundos de revelação e de oráculos. Ou seja, então esse mês é o mês de recebermos informações, esse é o mês de recebermos revelações, porém, qual é a revelação e qual é o entendimento de que pai eu estou recebendo? Então, esse é uma temporada de ouvir o pai, porque o pai é o único que pode circuncidar um filho. Quem circuncida é o pai. Então, quando nós falamos aqui, a palavra é quem circuncida. A circuncisão hoje é do coração e do ouvido. Porém, muitos não conseguem andar segundo a palavra de um pai. E por não andar segundo a palavra de um pai, também não andará segundo a palavra de Deus Pai. Aqueles que têm feridas com paternidade sempre vão expressar a perseguição ou a orfandade com o pai. E nunca darão ouvidos para um pai. Ou seja, nunca terão Deus como pai. Eles vão ter Deus como Senhor, Deus como carrasco, Deus como bravo, Deus como isso, como Deus como aquilo, mas nunca terão essa imagem literal de um Deus Pai. Um Deus que pode realmente entrar e as correções de Deus também ser uma correção sadia, ou ser uma correção de vida. A gente sempre vai ver a correção de Deus como um castigo, uma punição, porque os nossos ouvidos não estão circuncidados. Pois bem, olha aqui. Uma das coisas que eu quero hoje trazer para vocês, foi acho que no domingo, a irmã Ana, Anitta, né, da Bolívia, ela mandou uma imagem do ouvido. Eu achei interessante isso e vamos compartilhar algumas coisas hoje, até fazendo alusão de algumas coisas que nós já ministramos no mapeamento, que encaixa muito bem. Deixa eu só pegar aqui. Se nós formos ver, essa
é a imagem de um ouvido. Esse é o mês do ouvido. Essa é a imagem do ouvido. Então, nós temos o ouvido externo, o canal auditivo, nós vamos ter aqui, seria chamado de ouvido médio, né? Esse canal, e aqui nós temos o ouvido interno. E aqui nós temos o nervo, aonde o som que entra aqui é replicado aqui, é aumentado aqui e tornado aqui como uma energia, levando para os nervos até o cérebro como um sinal elétrico. Então veja, querido, na verdade todo som ele é uma energia. Amém? Ele entra como um vento, como uma vibração dos ares, ele é filtrado e ampliado aqui, no martelo, na bigorna, e ele é codificado aqui. Essa é a palavra. Ele é codificado aqui, entrando como um estímulo elétrico. Amém? Então, preste atenção aí. Pois bem, vamos lá. Todo o contexto de codificação, ele é produzido, então, na clorea, que é aqui. O que te lembra isso daqui? Não parece um caramujo? Isso daqui é igualzinho um caramujo. E aqui vem o nervo que faz vir. Então, nós temos o martelo, a bigorna, que é o lugar de amplificação, e depois nós temos a clorea, que é um caramujo. Tá? Agora, olha interessante isso daqui, ó. Se você for ver a visão da clorea, ela literalmente é um caramujo. Olha, parece, né? Um caramujo purinho. E uma das palavras do apóstolo Paulo é: vocês se tornaram lentos para ouvir. Vocês estão se tornando lentos. Vocês estão se tornando muito lento. Pois bem, aqui está a clorea de novo, agora de uma visão mais original. Então você vê que parece, né, um caramujinho. O chifre do carneiro também. Pois bem, agora veja isso daqui. Vamos lá um pouquinho. A clorea, o que mais é interessante, que o que tem dentro dela, na verdade, o que tem dentro dela é água. Ela é cheia de água dentro dela. Ou seja, cheio de líquido. São cheios de líquidos que permeiam, ou seja, que o som entra. E se você for ver, todo o comando, todo o comando da ressurreição ou da vida eterna, ele tem que passar pela água.
e havia trevas sobre a face do abismo. E tinha águas sobre a face do abismo, e disse Deus, então a voz vem, entra nas águas, as águas amplifica, trazendo a potência da voz da ressurreição. Se você não nascer das águas e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Então a água é um amplificador de todo o som. A água sempre amplificará o som. Agora, olha que mais interessantes aqui. Duas imagens da cloreia. Irmãos, olhando isso daqui é uma visão dentro dela. Não parece um mar com as suas, como chama, cara? Esqueça os nomes daqueles negocinhos que tem no mar. Isso daqui são as ciladas, olha como chama, ciladas, as ciladas que estão no ouvido. Então, parece que está dentro de um oceano e os nossos ouvidos parecem ser um grande oceano, os corais, obrigado. O nosso ouvido parece ser um grande oceano. Vou te mostrar outra foto aqui. Vou mostrar mais duas fotos. Olha aqui. Parece ser um grande oceano com seus caracóis. Entendeu aqui? A água amplifica 4 vezes mais o som. É interessante. Vamos lá. Vou mostrar mais uma fotinha. Isso aqui parece bastante, né, a questão dos corais. Ó, isso aqui é dentro. Ele tem uma imagem assim que parece com os corais, né? Parece que está no oceano e os corais. Mas uma outra imagem de uma anatomia da cloreia. O que mais te lembra isso daqui? Não parece uma árvore? Os nervos auditivos, eles estão ligados a como uma árvore. E o que traz a vida eterna? Não é o som que é produzido da voz de Deus. E eles tinham que comer da árvore da vida, e a árvore da vida que traz as informações de vida eterna. Porém, eles se alimentam de uma árvore que traz conhecimento, ou seja, uma voz que traz conhecimento de coisas boas ou más. Então, os nossos ouvidos, ou eles estarão conectados à árvore da vida, ou à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a questão toda aqui é em que árvore os meus ouvidos estão conectados. Pois bem, queridos. Agora, vocês já ouviram muitas vezes nós fazemos algumas renúncias e dizemos, nós nos desligamos do som dos cantos da sereia. Você já parou para pensar que toda a mitologia de sereia, que são as entidades de prostituição, estão ligadas às águas, que estão ligadas também às vozes de sedução? Qual foi a primeira coisa que a serpente fez? Foi emitir uma voz de sedução. E a voz da serpente enganou Eva e liberou sobre ela uma outra visão.
Eva repudiava, junto com Adão, repudiava a árvore do conhecimento. Porém, através do canto da sedução, ela passa a olhar aquela árvore agora como uma questão agradável, como algo desejável. Ou seja, o som liberou os olhos e os olhos liberou a vontade. Tudo começa pelos ouvidos. As águas que estão na tua cloreia, ou seja, as águas que codificam o som das vozes que entram dentro de ti, isso determinará, querido, aquilo que você vai ver e desejar. Por isso ele diz, ou vocês têm ouvidos tardios e olhos tardios. Vocês têm ouvidos tardios e os olhos tardios para não ver. Porque os ouvidos de vocês estão contaminados, as águas de vocês estão contaminadas. Agora, sabe o que eu mais achei interessante? Que quando nós estávamos estudando, não sei se vocês lembram, quando nós estávamos estudando acerca dos Exus, a grande maioria dos Exus, eles se assentam como base dos seus animais sagrados, o caramujo. A maioria dos Exus, eles têm o caramujo como algo que conduz eles para o fim e a função do que ele precisa. Então, por exemplo, esse daqui é uma imagem de Oxalufã, que é considerado na Umbanda como o deus da velhice, um deus mais velho, igual é, olha, o Espírito Santo que está gerando na água, porém, nós vamos ver o caramujo e como uma boca, ou um olho. E aí você vai ver que todo o comando de Oxalufã está ligado aos caramujos, à água e o gerar. Quem que é Oxalufã? É o espírito curvado, é o espírito da velhice. Eu creio que vocês já lidaram com pessoas mais velhas e a maioria das pessoas vão dizer, não, nem adianta falar. Meu irmão, falar com gente de idade é complicado. Ele já tem um conceito, ele já tem uma ideia e não muda. Não adianta. Não é assim que o pessoal fala? Não adianta falar porque ele já tem os seus conceitos, tem as suas ideias, tem os seus... como diz, tem o seu pensamento. Não adianta falar com eles. E aí nós vamos ver, querido, que Oxalufã, eu falei Oxalupã, não, é Oxalufã. Oxalufã, ele é uma entidade que atua na paralisia dos ouvidos. As pessoas começam a criar. Quem é o Oxalufã? Dentro do sincretismo religioso, o Oxalufã é conhecido como o Sagrado Coração de Jesus. Olha que interessante. O Sagrado Coração de Jesus, ou seja, o coração de Jesus está ligado a um espírito de velhice que se assenta nos caracóis ou no caramujo. Sabe o que é isso, querido? Existe uma entidade que ele se assenta nos teus ouvidos, que são os roubadores de palavra, fazendo com que as pessoas se tornem totalmente idealistas e incircuncisas. Faz com que essas pessoas nunca ouçam a palavra com uma intenção e predisposição de ouvir, mas eles sempre estão ouvindo a palavra com somente uma predisposição de aprender sem se converter. Ou seja, eu aprendo a palavra entra no meu ouvido e vai para o meu cérebro, porém nunca ativo o meu espírito, porque essas entidades, elas fazem com que os meus ouvidos não sejam conectados também ao meu espírito. O meu espírito, ele não está conectado com os nervos dos meus ouvidos, ou seja, o meu cérebro, ele passa a ser fechado às revelações do Pai e da árvore da vida.
porque eles contaminam todas essas águas, e essas águas passam a ser águas contaminadas que nos faz não mais termos revelação da palavra de vida. Existem espíritos que se assentam, queridos, nos órgãos centrais codificadores de palavra. Então nós passamos a nunca mais codificar. Então as revelações na minha vida nunca acontecem. Eu posso ouvir a palavra 1 milhão de vezes, mas a palavra nunca traz revelação de vida para mim. Eu conheço muitas pessoas que dizem, apóstolo, mas eu não consigo ter entendimento da palavra. Então esse é um tempo de desassentar demônios dos nossos ouvidos. Jasper Lewis, ela fala da guerra contra os santos, né? Há um livro chamado Guerra contra os Santos, tomo 1 e tomo 2, e ela fala de assentamentos de demônios. Tem como demônios se assentarem e dominarem parte do nosso corpo. Ou seja, às vezes o nosso corpo ele ganha vida própria. Aqueles que já assistiram, aqueles que tiveram infância assistiram Chapolin, quem lembra que é uma marreta biônica, que a mão que andava sozinho, né? Aquela coisa toda. Só quem teve infância vai ler isso daí, vai entender isso. Mas você vai ver que, às vezes, os nossos órgãos, ele tem vida própria. Irmãos, esses tempos eu comecei a pensar sobre algumas coisas. Eu falei, cara, não pode, né? Tem certas coisas que eu escuto que não pode. Não... Como pessoas conseguem distorcer tanto a palavra? Tanto a palavra de Deus. Ontem eu estava assistindo, vim num voo assistindo uma reportagem, um pastor defendendo, né, falando da miscigenação de cultura. Não, porque Jesus, ele era assim, Jesus, ele defendia os oprimidos, Jesus defendia os pobres, Jesus defendia as classes desfavorecidas, Jesus, ele apoiava a diversidade, né? Você já sabe onde eu quero chegar, né? Jesus, ele apoiava toda essa teologia, teorias de hoje, do ecumenismo e tudo mais, da prática de vida sem transformação. Jesus apoiava tudo isso. Irmãos, uma das grandes coisas que nós estamos enfrentando é uma vida sem transformação. Jesus ama todo mundo. A gente esquece de um contexto bem claro. Início do evangelho, meio do evangelho e fim do evangelho. Início da vida cristã, eu falo evangelho como vida cristã, início da vida cristã, meio da vida cristã e fim da vida cristã. No início da vida cristã, a palavra é vinde como você está. Jesus aceita todo mundo. Porém, até você chegar no meio da vida cristã, vai ser feita uma peneira de pode vir, porém você não vai ficar igual você está. Então, essa questão, Jesus ama todo mundo, Jesus não traz nenhuma discriminação, Jesus não faz nenhuma separação. Sim, querido, no começo da vida cristã, Jesus diz, pode vir, mas você não vai ficar do mesmo jeito. Se você está na vida cristã, mantendo a tua vida do mesmo jeito, você pode ter certeza, querido, que aí você já está desagradando Jesus faz tempo. E o final da vida cristã é só para os vencedores. Olhe todas as 7 cartas de Apocalipse. Ao vencedor, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor. Ele sempre vai trazer isso. Nenhuma das etapas da vida cristã e das 7 igrejas de Apocalipse termina sem ser para os vencedores. O começo pode vir do jeito que você está. O meio, você vai ter que ser transformado e saber ser colocado dentro do reino, para que no fim você seja um vencedor e suba à glória. Senão, você está desqualificado para o reino. Mas hoje, como diz a palavra, muitos terão coceiras nos seus ouvidos e alguns terão os comichões, é um bicho, nos seus ouvidos, fazendo com que esses bichinhos falassem e essas pessoas quisessem somente ouvir aquilo que elas querem ouvir. A palavra de Jesus não muda mais as pessoas, mas eles querem mudar a palavra de Jesus para se adequar às suas vidas pecaminosas
e as suas vidas desvirtuadas e os seus sentimentos desvirtuados. Ah, mas é tão lindo, porque nossa geração está falando do amor. Não, querido, está falando das paixões. Não confunda amor com paixão, porque o amor entrega tudo. As paixões requer tudo. A paixão é obsessiva. O amor é doador. Então, realmente, aquele que ama Jesus, ele se entrega a tudo, até mesmo as suas vontades e os seus desejos. Agora, a paixão não. A paixão requer, porque a paixão vem de um coração de um órfão. O amor vem do coração de um filho. O amor, eu entrego tudo por Jesus. A paixão, eu quero que Deus me dá tudo, senão ele é um Deus mau. Então, nós temos que fazer uma diferença muito clara aqui. Essa geração, ela vem de uma geração apaixonada, mas apaixonada segundo as suas concupiscências, e a palavra de Deus não mais circuncida. Quanta distorção das palavras que entram nos nossos ouvidos e distorcem tudo. Distorce toda a palavra e tem como um grau de um grau de certezas e verdades que você fala assim, cara, não pode essa pessoa fazer isso. É, é irracional isso, só pode ter problema. E aí a gente vai ver que, no fim, os ouvidos estão contaminados com o espírito da dureza e da velhice. Não velhice num lado de velho mesmo, não, da velhice de um lado de rigidez. As águas se tornaram águas contaminadas e as sereias se assentaram no mar dos teus ouvidos. E as tuas águas não emitem mais o som da palavra de Deus. Não potencializa. O martelo já não está sendo mais o martelo da justiça, da palavra. Ele não está mais martelando na nossa cabeça o som da voz do Senhor. E o som que está ecoando dessas águas, se codificando, tem se tornado um som codificado mesmo. Sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias a palavra seria selada, ou seja, codificada, e ninguém abriria. E agora eu entendo, biologicamente, que pode sim, querido, porque o som que entra no teu ouvido, ele passa por uma codificação. E se as águas dos teus ouvidos, do teu caracol, ele tiver contaminado por Oxalufã, pelas sereias, pelos espíritos das águas, por Iemanjar e por toda a sua corja, você vai ver que essas águas vão codificar a palavra para que você nunca entenda e nunca tenha revelação de vida. Nós precisamos deixar que a espada do Senhor codifique os nossos ouvidos. Nós precisamos dar atenção e fidelidade à palavra do Senhor. Amém? Que hoje, em nome de Jesus, o teu ouvido seja curado e que o teu ouvido esteja ligado às águas do Espírito Santo e da palavra, e que os teus ouvidos sejam ligados à árvore da vida, que é Jesus Cristo. Que o som da voz de Jesus seja um som que ecoa com muita potência nos teus ouvidos. Que toda carnalidade, que toda obra das sereias e da imoralidade seja destruído dos teus ouvidos, que todo canto da imoralidade, que todo som da perversão, que sopra palavras imorais nos teus pensamentos, seja destruído agora. Todo som de iniquidade, todo som da voz diabólica seja destruído, amém? Eu quero orar com você. Você pode colocar a mão em cima dos teus ouvidos, diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu peço agora que a tua palavra ela entre como uma espada e um martelo, e toda a água contaminada por Oxalufã, que endurece o meu entendimento e o meu coração. Eu renuncio os assentamentos de demônios em todas as áreas do meu ouvido, externo, médio e interno. Que todo o meu ouvido agora e todas as águas do meu ouvido seja agora limpa pelas águas da palavra. Porque a tua palavra diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Senhor. Pai,
Opera agora, meu Deus, uma libertação e um desassentar dos demônios. Todo demônio que se assentou nos meus ouvidos, todo o comando dos Exus, todo o comando das sereias, todo o comando das pombagiras, todo o comando dos orixás que se assentaram nos meus ouvidos, toda a voz da serpente que modificou as águas dos meus ouvidos, todo o mar dentro dos meus ouvidos, seja agora o oceano do Espírito e que me traga as revelações da palavra. Pai, que a tua palavra seja poderosa agora na minha vida e nos meus ouvidos, e que a árvore que esteja conectada nos meus ouvidos seja a árvore da vida. Eu recebo cura, libertação agora, em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos teus filhos, pelos meus irmãos agora, declarando em nome de Jesus que eles sejam cheios, demônios que se assentam nos ouvidos, que trava toda a revelação, saia agora, e que os ouvidos sejam libertos para ouvir a palavra da verdade, e que a palavra seja poderosa, multiplicadora, totalmente amplificada, trazendo agora um estrondo nos ouvidos dos teus filhos, como voz de trovão, que traga agora uma libertação e os ouvidos sejam desentupidos, desimpedidos de ouvir a voz da revelação. Esse é um decreto em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos? Que os teus ouvidos sejam circuncidados em nome de Jesus. Eu te abençoo. Fiquem com Deus.